Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar acerca dos 3 tipos puros ou ideais de dominação legítima, conforme o sociólogo alemão Max Weber. Feitas essas conceitualizações, a gente passa então agora para os 3 tipos puros de dominação legítima na visão do Weber. O primeiro tipo é aquilo que ele chama de dominação tradicional. E o que significa isso? Significa dizer que o liderado obedece ao líder por uma questão de tradição. Ou seja, sempre foi assim, existe uma tradição que manda ou que faz com que os liderados obedeçam àquela pessoa, né, àquele líder, porque, enfim, sempre foi desse jeito, sempre se considerou isso como legítimo e, portanto, os liderados vão seguir essa tradição e vão, então, obedecer a esse líder, dada essa questão da tradição. É possível falar nesse sentido que existe um hábito ou que existe um costume em obedecer àquele líder específico. E nesse sentido, então, como exemplo, o próprio Weber coloca a questão, por exemplo, religiosa. Ou seja, por que um indivíduo obedece ao líder da sua igreja? Porque é uma tradição de que os fiéis, seja lá que igreja for, seja lá o formato que a igreja tenha, mas de maneira geral os fiéis então seguem a liderança dos líderes espirituais, dos líderes religiosos. Ou, por exemplo, em uma tribo qualquer, que se considere que o líder vai ser, por exemplo, a pessoa mais velha. Então, o que justifica aquele indivíduo que é o mais velho, o mais idoso, que ele se transforme no líder? É a ideia da tradição. Então, esse seria aí o primeiro tipo ideal de dominação legítima definido pelo Weber. O segundo tipo ideal que o Weber define é aquilo que ele chama de dominação carismática. E aí também o nome é bastante autoexplicativo, ou seja, o liderado vai obedecer ao líder porque enxerga nesse líder uma espécie de carisma, ou algum tipo de carisma, algum tipo de sentimento de até idolatria, né, ou um sentimento de reconhecimento de que aquele líder possui características extraordinárias e que por isso o indivíduo, o liderado, acaba por segui-lo. O Weber afirma que o líder carismático é aquela pessoa, então, que tem algum tipo de característica heróica ou algum tipo de característica exemplar que faz com que ele se torne, então, naturalmente um líder frente aos demais naquela sociedade ou naquele grupo específico. O liderado, por sua vez, vai seguir, então, o líder porque reconhece nele esse exemplo de heroísmo ou esse exemplo de ser uma pessoa que é um exemplo para os demais e que, portanto, acaba, por causa desse carisma, motivando os indivíduos, os demais, a o seguirem, a serem os seus liderados. E o terceiro tipo de dominação, ou o tipo ideal, o terceiro tipo ideal de dominação para o Weber, é aquilo que ele chama de dominação racional legal. E o que é isso? O que significa isso? Significa dizer que é aquele tipo de dominação que ela é baseada basicamente em estatutos, é baseada em regras, é baseado, seria possível dizer, em leis, que são leis impessoais, são leis estabelecidas ou são regras estabelecidas por um órgão impessoal e, portanto, o liderado segue o líder não pelas características pessoais desse líder, mas sim porque existe esse estatuto, porque existe essa regra que diz que ele, liderado, deve seguir aquele líder. É interessante aqui nesse sentido destacar, então, que dentre esses 3 tipos de dominação, 2 dominações são dominações personalizadas, digamos assim, e uma é impessoal. Ou seja, na dominação tradicional, o indivíduo obedece àquela pessoa específica devido à tradição. Na dominação carismática, o indivíduo obedece ou segue aquele líder porque o líder possui a característica pessoal do carisma. E já na dominação racional legal, não existe essa personificação. Ou seja, eu vou obedecer ao líder não porque o líder é aquela pessoa X ou Y ou Z, mas eu vou obedecer ao líder porque existe uma regra, porque existe um estatuto, uma lei, que diz que eu devo, então, seguir aquele líder, independentemente, repito, de quem seja a pessoa.
Em síntese, então, é bastante simples de compreender esses três tipos ideais, ou seja, na dominação tradicional, o liderado obedece devido à tradição, pelo fato de que sempre foi assim, sempre se seguiu aquela pessoa, ou sempre se seguiu aquela tradição de seguir aquele grupo de pessoas, como no exemplo que eu dei antes de uma tribo que se deixa dominar pelos mais velhos, por exemplo, por eventualmente acreditar que os mais velhos são os mais sábios. Existe a dominação carismática, que é aquela em que o liderado segue o líder porque o líder possui algum tipo de carisma, possui alguma característica, seja uma oratória, seja uma retórica boa, ou porque o líder acaba convencendo o liderado a segui-lo. E a dominação, por fim, racional legal, que é aquela baseada em estatutos, baseadas em leis, baseadas em regras, e que é uma dominação impessoal. O exemplo mais simples da dominação tradicional é aquela dominação, por exemplo, que vem na igreja. A dominação do líder carismático, ela pode ser uma dominação, por exemplo, de um líder demagogo, que se utiliza, então, como eu disse agora, da retórica e da oratória para convencer os demais cidadãos a apoiá-lo. Ou, por exemplo, pode ser um esportista bastante famoso e que as pessoas enxergam nele um herói nacional ou um líder qualquer. E como exemplo da dominação racional legal, nós temos hoje o próprio Estado. Ou seja, em princípio, o cidadão obedece ao Estado ou segue as leis que são criadas pelo Estado, não porque no Estado está o líder A, B ou C como pessoa, mas porque há um consenso de que os cidadãos devem, então, cumprir as leis que são criadas de maneira impessoal e o cidadão, então, segue essas leis, não porque quem manda seguir, repito, é a pessoa A, B ou C, mas sim porque a lei, como um objeto impessoal, faz com que, então, o cidadão deva cumpri-la. Logicamente que esses tipos ideais, como eu disse no início do vídeo, eles são modelos, então o próprio Weber afirma que não necessariamente esses modelos vão existir exatamente desse jeito na prática, por um lado, e por outro lado, não significa dizer que um líder não possa ter as duas ou até as três características ou exercer os três tipos de dominação. Quer dizer, nada impede, por exemplo, que um líder político qualquer se torne aí um presidente da república, por exemplo, um governador de estado, um prefeito, em primeiro lugar, porque, por exemplo, a família dele é uma família de políticos, então aí existiria uma certa dominação tradicional, mas ele também é ótimo de oratória, por exemplo, ele é carismático, as pessoas gostam dele, as pessoas concordam com as ideias dele, as pessoas o seguem, enfim, por motivos quaisquer que são vinculados ao carisma, e no dia da eleição ele se candidata, e aí, por exemplo, ele é eleito. Situação em que existiria, então, a dominação racional legal. Para terminar, eu quero colocar um último ponto, colocado pelo próprio Weber, acerca do tipo de dominação que ele considera ideal para o homem político, aquilo que ele chama de homem político. E dessas três dominações, ou desses três tipos de dominação, curiosamente, o Weber acredita que o homem político precisa possuir a dominação carismática para que ele seja efetivamente um bom político. Eu digo aqui que, curiosamente, o Weber pensa no líder carismático porque seria de se esperar que o próprio Weber, como um autor que estudou bastante a burocratização do Estado, inclusive, ou seja, ele é um dos autores que estuda a fundo a ideia de burocracia do Estado moderno, então seria de se pressupor que ele escolheria a dominação racional legal, já que essa dominação racional legal é a característica do Estado moderno. Só que ele diz que não, ele diz que o líder político precisa ser um líder carismático, porque é apenas por meio do carisma que esse líder político vai conseguir efetivamente fazer as coisas, digamos assim. Ou seja, o líder precisa ser carismático para que ele possa convencer a população de que as suas propostas são boas e de que ele efetivamente vai conseguir fazer aquilo a que se propõe. Então, é claro, ele vai ser eleito pelo sistema de dominação racional legal, por meio de eleições devidamente estabelecidas em regras e etc. Mas no dia a dia ali, o Weber então acredita que o líder carismático é o melhor tipo de líder político para o próprio Estado moderno.
Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido aí esses 3 tipos puros de dominação legítima para o Weber. E não se esqueçam, então, de deixar aí nos comentários as suas críticas e as suas sugestões de novos vídeos para que eu possa fazer e disponibilizar aqui no meu canal. Eu relembro a vocês que agora no mês de junho de 2016 eu vou lançar aqui no meu canal um curso de metodologia científica. Então não se esqueça de assinar o canal para que você possa receber as notificações quando esses vídeos vierem aí a ser disponibilizados. Mais uma vez eu peço então para que vocês compartilhem o vídeo, para que vocês curtam o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Um abraço e até a próxima.